Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Começando mais uma semana de estudos aqui no Centro. Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 49, Caridade e Riqueza. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é a nossa amiga e facilitadora Shirley Milagre. Um bom estudo a todos. Ok, muito bem. Inicialmente, nós felicitamos a todos, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos. Agradecemos a participação de todos vocês, a visita ao site e esperamos estar contribuindo, de alguma maneira, para o estudo dessa noite. E o estudo de hoje está lá no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, escrita por Emmanuel, E o capítulo 49, intitulado Caridade e Riqueza, diz o seguinte: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E são palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10. E aí, nós temos Emmanuel agora, comentando essa palavra de Paulo. Se acreditas que apenas o ouro é a base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Então, inicialmente, diante do que Emmanuel nos traz, nós gostaríamos de lembrar a diferença entre caridade e doação, entre caridade e esmola. Ora, Jesus nos deu um exemplo vivo da caridade pura, e nem por isso Jesus ficava distribuindo bens, distribuindo recursos financeiros, e, no entanto, nos ensinou a forma mais pura de caridade. Jesus não utilizou de grandes recursos para ser útil. E através, então, da empatia, que é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e entender a realidade dele, ele procurou fazer o melhor por quem o buscava. E fazer o melhor é sempre fazer diante das leis da evolução, respeitando as necessidades evolutivas de cada um, pois a lei divina, ela nos pede em muitas ocasiões o aprimoramento de algumas habilidades que nós só iremos desenvolver se estivermos numa situação de desconforto e diante, muitas vezes, de um desafio que se acompanha de dor ou de sofrimento. Então, na realidade, a esmola, a doação, ela pode ajudar, claro, sem dúvida alguma. A moeda, ela aumenta possibilidades, de atuação. E aquele que dispõe de recursos, muitas vezes, pode fazer além. Entretanto, oferecer em muitas situações recursos que muitas vezes não estão no âmbito da moeda. O caminho exige, quando nós oferecemos os recursos financeiros, muitas vezes nós entendemos estar solucionando algum tipo de problema, de desafio para aquele que necessita, mas muitas vezes nós estamos facilitando, o caminho e impedindo muitas vezes que esse necessitado trabalhe alguns valores da alma que seriam trabalhados diante da dificuldade, diante do desafio. E muitas vezes a moeda acaba sendo o caminho que exige menos do espírito,
É muitas vezes o caminho que nos mantém pessoalmente distante daquele que nos pede a solidariedade. Tendo recursos materiais, muitas vezes nós dispomos desse recurso sem sequer ter qualquer envolvimento com a criatura necessitada, né? E não é bem isso que Paulo nos pede quando ele diz que nós somos a feitura dele, né? Criados em Jesus Cristo para as boas obras. Emmanuel diz: descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imercíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos e ensinou aos discípulos a verdade, sem afetação, dando assistência aos enfermos. Ora, Jesus nos ensinou a prática da caridade pura, onde a influência amorosa pode trazer, então, ao necessitado mais do que os recursos do próprio corpo. Sobretudo, os recursos destinados às necessidades da alma. Então, Jesus nos ensinou que junto do pão e junto da cura, o enfermo e o faminto, eles deveriam receber as orientações quanto à prática do perdão, da solidariedade, do respeito ao próximo, da resignação, da esperança. E esta, sim, esta é a verdadeira caridade. Emmanuel diz que Jesus forneceu coragem aos desalentados. E fornecer coragem aos desalentados, hoje, através do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, nós conseguimos fornecer esse consolo, entendendo, através da doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Nós sentimos que o enfrentamento dos desafios que nos fazem sofrer torna-se não só necessário, mas um recurso terapêutico, né, de melhora do nosso espírito, porque através, muitas vezes, da dor, nós conquistamos a paz interior, né, e fortalecemos-nos através do auto-perdão. Muitas vezes, quando nós padecemos uma dificuldade e nós a atravessamos com valentia, resignação, coragem, esperança e otimismo, nós estamos nos preparando para o auto-perdão, para entender que nós o merecemos, não é? Merecemos a paz, merecemos estarmos bem. Então, fortalece o nosso auto-perdão. Emmanuel diz que Jesus ministrou consolação aos aflitos, né? E a consolação aos aflitos, ela acontece, sobretudo, quando nós damos a quantidade de luz necessária, na medida certa, para aqueles que estão com a sua consciência mergulhada nas trevas, nos torvelinhos, muitas vezes, da violência, do vício, da ignorância profunda. E muitas vezes, quando nós damos muita luz, quando nós damos muita claridade para essas consciências ainda trevosas, o que nós fazemos não é auxiliar. O que nós fazemos muitas vezes é afugentar essas consciências diante das claridades que vêm do amor, porque eles fogem envergonhados da condição que eles alimentam, né? Então, ministrar consolação aos aflitos é ter sabedoria para a medida certa,
a dose correta, de acordo com a capacidade de absorver o conhecimento, a orientação que cada um tem, porque senão nós afugentamos, né, a criatura da direção da luz, né? Emmanuel diz que Jesus imprimiu uma visão nova aos olhos de Madalena. E o que seria isso? Essa caridade de imprimir visão nova. Essa caridade de imprimir visão nova, quando nós aprendemos a observar o quadro que é apresentado pelo necessitado e buscamos então vislumbrar soluções, atitudes que são inovadoras, que são criativas, que são otimistas e que são esperançosas, para que imprimindo naquele ser necessitado uma nova visão da sua situação, ele busque, através do Evangelho de Jesus e do auxílio daqueles que o rodeiam, redirecionar o seu pensamento, o seu comportamento e fortalecer as suas esperanças. Diz Emmanuel que Jesus acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu e envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Ora, acender súbita claridade nos ânimos. Jesus, então, ele usa do interesse, da atenção dirigida, do estímulo, do estímulo à autoestima, que a gente hoje aprende a dar o nome de self, segundo Joana de Ângeles, para potencializar e fazer a renovação, né, das suas metas, né, dos seus objetivos, potencializando sempre a vontade de renovar. Tanto a nível de condição mental, pensamentos, quanto a nível emocional, né? Então, Zaqueu era uma criatura suprida em todas as suas necessidades materiais, porque era um homem rico de posses. Entretanto, Zaqueu procurou Jesus. Ora, se ele tinha todas as suas necessidades materiais satisfeitas, por que buscou a Jesus? Ele busca Jesus porque ele estava sedento em suas necessidades emocionais. E servir a Deus, servir as criaturas, através da lei divina, é uma condição que todos nós estamos submetidos. A necessidade de servir a Deus e ao próximo é uma condição de existência de criatura divina. Portanto, a nossa individualidade, que tem ao longo dos séculos exercitado o servir a si mesmo, as suas próprias necessidades, mesmo que ele lhe supra de tudo o que precisa do ponto de vista material, ainda lhe faltará algo que muitas vezes não sabemos definir, e esse algo que não sabemos definir está na necessidade de servir ao próximo, de servir à lei divina, de servir aos propósitos de Deus. E é por isso que o nosso coração se esvazia, e por mais recursos materiais que tenhamos, mesmo depois de esgotado todas as sensações prazerosas que os recursos nos possibilitam, fica lá dentro o vazio da alma, porque o vazio da alma, ele só é preenchido quando você cumpre o seu papel na criação de servir a Deus e servir ao próximo. Portanto,
Essa é a causa da eterna insatisfação humana, não é? E a nossa individualidade, muitas vezes doentia e egocêntrica, não nos permite apreciar essa nossa necessidade. E nós vamos, às vezes, levando séculos e séculos para descobri-la e para trabalhar toda a nossa estrutura psíquica, emocional, nesta direção. Diz Emmanuel que Jesus cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Ora, Simão Pedro já estava ficando desanimado das lutas que teria que travar em favor da igreja cristã. Entretanto, Jesus, abordando Pedro, Jesus acolhia, compreendia, observava as dúvidas e o desânimo que assolava Pedro. E, através da sua palavra, ele pacificou as angústias e as ansiedades geradas por essa postura. E, pacificando as angústias, ele reduziu o sofrimento diante dos desafios que se desenhavam. Então, Jesus pacificou as emoções turbulentas, né? Assim como nos ensina a fazê-lo da nossa parte em relação àqueles que estão necessitados dessa pacificação. Jesus endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. E aqui é necessário a gente salientar que compaixão, no nosso ponto de vista, é o sentimento que mais nos aproxima da divindade. Ter compaixão. Porque compaixão é aquilo que é a essência da misericórdia divina. A misericórdia divina é cheia de compaixão por todos nós. A compaixão não é sentir pena. Sentir pena é uma atitude depreciativa, em que você se coloca em condição superior ao outro que sofre. Não é sentir pena. Compaixão é inicialmente, primeiramente, você ter empatia. Para você ter compaixão, você precisa ter a capacidade de estar no lugar do outro. Se ver na condição do outro. Isso se chama empatia. Então, a compaixão primeiro pede empatia. Depois, ela vai pedir respeito à natureza do outro. Para você ter compaixão, você tem que se colocar no lugar do outro e você tem que respeitar a história evolutiva que ele tem. E por último, diante da condição que o outro se encontra e da história evolutiva que o construiu, você ser capaz de pensar em que posso lhe ser útil. Então, primeiro a empatia, depois o respeito à história de cada um e, por fim, a colaboração. Isso somado se chama compaixão. E isso é diferente de ter pena de alguém, né? Nós precisamos ter o desejo de ser útil no sentido que o outro seja e fique melhor do que está agora em função da nossa contribuição. É o desejo grande que o outro possa se sentir melhor agora do que antes da nossa intervenção, né? Então, isso é a compaixão. Em momento nenhum
existe aqui qualquer exercício de vaidade, qualquer exercício de superioridade, mas sim exercício de empatia, de respeito e de generosidade. Emmanuel também nos traz que Jesus brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Ora, Jesus nos deu o maior exemplo do perdão, porque ele passou pela maior dor, que foi a crucificação, e a crucificação, por ter sido uma criatura que levou benefício a tantos, que curou enfermos, que alentou os aflitos, que deu esperança aos que sofriam, e ele foi crucificado por isso. E Jesus nos deu o exemplo do perdão. E ele nos deu o exemplo do perdão, não foi só no momento em que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não. Ele nos deu o exemplo maior do perdão quando, após a sua ressuscitação, ele procurou novamente os apóstolos e orientou-os a dar à humanidade o seu maior presente, o presente que havia deixado, que foi o seu evangelho. Então ele retorna ao mundo depois da crucificação, depois de ser vilipendiado por aqueles que receberam bênçãos, oferecendo o seu amor à ignorância humana. Ele retorna e se doa novamente. Então ele nos dá o exemplo do verdadeiro perdão. Esse esquecimento de fato e verdadeiro, diferente muitas vezes do perdão que somos capazes de exercitar. Além disso, diz Emmanuel que ele sempre ofereceu estímulo ao bem. E a seguir diz que brindou o mundo, que recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Então, Emmanuel vem trazer que todos nós, cada um de nós, trazemos dentro de nós um tesouro íntimo. E esse tesouro é cheio de recursos que nunca foram mobilizados para abençoar a vida de um necessitado que não tivesse conosco, muitas vezes, laços consanguíneos. Todos nós temos possibilidades de servir a causa do bem, a causa do amor, e ser um multiplicador dessas oferendas do Mestre Jesus, tornando o nosso mundo mais solidário, mais acolhedor, sobretudo fazendo o melhor ao nosso alcance, sem esperar nada em troca, nem gratidão, nem reconhecimento. Todos somos filhos de Deus, estamos em estágios diferentes de evolução e todos somos merecedores do amor do Pai. E é diante disso que nós precisamos trabalhar o verdadeiro perdão e colocar as nossas mãos a serviço do bem, em favor das criaturas que são nada mais, nada menos que nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Diz Emmanuel que nós devemos sempre distribuir essas riquezas, oferecendo aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Então, nós devemos aproveitar todas as ocasiões possíveis para estimular o bem, a esperança, termos envolvimento,
termos fé no futuro, estimular essa fé no futuro e acolher a dor daquele que sofre. Sobretudo com generosidade, com pacificação e com otimismo. Diz Emmanuel que nós podemos estender ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Ora, ternura, simpatia, concurso, fraternidade, tudo isso são recursos e que estão disponíveis onde a traça e a ferrugem não corroem. Estão dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa essência divina. Ali nós encontramos também a simpatia, a fraternidade, a cooperatividade, a responsabilidade, a tolerância, a perseverança, o carinho, o respeito, a alegria. E tudo isso está disponível nesse altar íntimo que temos em nossa alma, esperando apenas o nosso movimento na direção de utilizá-los como instrumento no dia a dia, através das inúmeras oportunidades em que a providência divina conta conosco como instrumentos do Pai. Diz Emmanuel que nós não devemos aguardar sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Ora, não vamos esperar por recursos financeiros ou materiais, que são recursos efêmeros, passageiros, terrenos, para a prática da mais pura caridade. Se você tem esses recursos, se você tem uma quantidade maior de recursos financeiros, utilize-os para o bem comum, com a responsabilidade que lhe foi dada para ser o usufrutuário desses recursos, ampliando a sua possibilidade de servir ao bem. Mas se você não os tem, se lhe faltam recursos materiais, use o seu tesouro do coração, que você os tem em abundância, e sirva ao Evangelho do Cristo em todas as situações em que você for chamado a servir. E por último, diz Emmanuel para cada um de nós: lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, devemos lembrar que Jesus é sempre o nosso maior exemplo. E Ele nos disse, no seu próprio Evangelho, que o nosso Pai trabalha incansavelmente até hoje e que Ele também assim o trabalha. E que Ele não nos deixaria órfãos, não é? E que estaria conosco através do Consolador prometido. Então, vamos utilizar a riqueza das emoções mais nobres que trazemos no nosso coração, aliada ao conhecimento que a doutrina espírita nos coloca como Consolador prometido, e vamos, como os trabalhadores da última hora, servir a causa do bem no dia a dia da nossa vida terrena, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos de profissão, colegas de trabalho, junto dos transeuntes da via pública e também junto com a sociedade humana a qual nós pertencemos, a qual nós fazemos parte. E assim, nós queremos agradecer a vocês
essa atenção que nos foi dada no dia de hoje, desejando que Jesus continue fortalecendo os nossos propósitos, para que aprendamos a cada dia servi-los, servir a causa do bem, servir ao Evangelho da melhor maneira possível, dentro das nossas forças, da nossa capacidade evolutiva, que conseguimos conquistar até o momento. Então, nós agradecemos a participação de todos e os convidamos para fazer a leitura desta página, que está em Palavras de Vida Eterna, capítulo 49, para maiores reflexões. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.